Terceira parte de Ritas Brasil com Rabino Shmuel, no meio do capítulo 19 do Tânia. Estamos começando aqui a explicar a natureza do judeu, que sua alma tem uma tendência instintiva de se desligar do corpo físico, que não permite sentir-se parte do todo, parte de Deus absoluto que existe sozinho. E o corpo insiste que ele existe sozinho. Por mais banal que seja dizer que uma coisa passageira existe sozinha, mas a sensação do corpo é que ele é onipresente. E que aquilo que ele não vê e que não sente, como se não existisse, passa a ter menos valor só porque a pessoa não enxergou e não experimentou. E essa tolice a alma não suporta, ela quer sair disso e se unir no Criador. Por isso ela é chamada alma divina, sensível e favorece coisas divinas apenas e recusa coisas terrestres. Similar a uma vela que busca voar, o fogo busca subir acima para um lugar onde ele vai estar acomodado, embora lá ele não vai ter nada expressivo, nem útil, mas ali ele quer estar fundido em sua origem, acomodado em seu habitat natural, e assim a alma também quer estar acomodada no seu habitat natural, a alma divina na divindade. E esse aqui é um componente da alma do judeu, herdado dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. E o lado consciente disso não é bem consciente, é uma coisa chamada subconsciente, chamada Chokhmah. Chokhmah a gente traduz em português sabedoria, mas seria mais consciência, ou o saber de um fato, sem detalhes e sem provas. O fato em si. A sensação que assim é, e não é diferente. É uma fé sólida que todo judeu tem, que Deus existe e Ele que é o bem verdadeiro, o bem-estar verdadeiro. E aqui é só uma viagem desconfortável. Segue aqui a porção de hoje e diz: há uma regra que todas as coisas chamadas santidade, todos os parceiros do time da santidade, Sitra de Kedushá, ao lado da santidade, são aqueles seres dotados de Chokhmah, dotados de consciência, que há Deus Supremo e é bom estar unido a Ele, apesar de precisar anular o aspecto limitado de ser, o aspecto dividido. A percepção de criatura não existe quando você está junto de Deus. Ali existe a percepção do Criador apenas. Mas nas coisas sagradas tem essa consciência de que o esquecimento de que teve um momento que sentiu-se que tudo era uma coisa só e tudo é o Deus e nada mais além dele. Isso aqui não foi completamente esquecido das coisas chamadas sagradas. As coisas impuras esqueceram completamente, acham que elas existem sozinhas e não encontram resposta lógica, mas a experiência deles é que existem como algo separado e gostam disso e procuram argumento para justificar isso. E as coisas divinas não admitem, elas são conscientes que nossa verdadeira existência é parte do eterno somente, parte do absoluto que existe sozinho e que não depende de nada para existir, e não admitem essa experiência superficial de existência de criatura, de existência de algo passageiro separado. Essa diferença entre as coisas sagradas e as coisas impuras. E as coisas neutras têm as duas tendências. E através de uma boa administração se direciona aquela energia para o lado sagrado. E por isso essa consciência que existe santidade, existe o Criador que está além para melhor, além da nossa consciência para melhor e para mais qualificado e perfeito. Essa consciência é chamada Chokhmah, Koachmah. A força de questionar o que eu sou e não aceitar aquilo que eu me percebo de maneira automática, que eu me percebo por uma existência sólida. Na Chokhmah você se questiona, o que eu sou? Não é possível que eu sou uma coisa sólida, porque eu sinto que existe algo bem mais completo do qual eu parti.
E essa experiência das coisas sagradas é completamente oposta da experiência dos seres secundários, que surgiram só para testar, fazer tentações e dificuldades para quem serve a Deus. Que dessa camada vem também as almas daquelas pessoas entre as nações do mundo que são interesseiras, egocêntricas e buscam agradecer o seu ego e buscam apenas receber cada vez mais prazeres, honrarias e conquistas terrestres. Buscam agradecer o seu ser material, que é o contrário das coisas sagradas, que buscam diminuir o seu ser de criatura e aumentar o seu grau de união no Criador. Eles não admitem ser uma criatura grandiosa, admitem ser parte do Criador que é grandioso. Essa é a diferença entre pessoas no qual foi aplicado um esquecimento intenso e pessoas no qual não foi aplicado um esquecimento intenso sobre o teor do Criador e a origem da realidade. Por isso, pessoas completamente esquecidas do Criador são chamados mortos. Como está escrito, todos você da vida com Chokhmah, Kolam Chokhmah cita. E também Chokhmah Techaya Be'aleh, a sabedoria, essa consciência de que a vida vem do Criador, ela dá vida, ela fornece vida, justifica a vida e mantém uma vida qualificada. Está escrito sobre os perversos que eles vão morrer na ausência de consciência. Quer dizer, por mais que a pessoa esteja aparentemente viva e caminhando por aqui, se orgulhando e tendo prazeres, isso não é vida, não é digno de ser vivido e não é uma vida humana que faz parte do plano divino, digamos assim, de coisas positivas. É só uma aparência de vida que vem testar e seduzir as pessoas para que, quando eles vão escolher o lado bom, vai ser por opção própria, por livre-arbítrio. Então eles têm que escolher entre uma vida vazia de vida ou uma vida recheada de vida. Digamos assim, é a questão de escolher entre o passageiro e o eterno. Vida é vida eterna. Vida passageira não é vida. Isso que eu chamo aqui vida passageira é considerada uma morte em relação à vida eterna. Que nem uma mentira. Enquanto não foi descoberta ainda, mas ela não deixa de ser mentira. E logo adiante ela será descoberta e não terá mais nenhuma valorização. E a verdade, no início, no meio, no fim, sempre é a mesma verdade. Ela não está prestes a acabar. Então ela é algo sólido. Bom, assim como falamos de outras nações, pessoas que buscam autoindulgência, prazeres, honrarias e vivem o seu ego de criatura. Da mesma maneira, perversos, judeus que pecam, enquanto estão pecando, enquanto estão agindo contra a vontade de Deus, sua vida é superficial, supérflua, vazia de conteúdo e não é digna de ser chamada de vida. Estão vivendo uma vida mentirosa, assim, no sentido de dando valor a coisas que não têm valor. Então eles estão aqui por quê? A resposta que eles vão dizer como motivação da sua existência vai ser uma resposta falsa. Acaba sendo que eles estão aqui sem motivo suficiente. Enquanto essas pessoas não chegarão a uma tentação onde fica requerido santificar o nome de Deus. Existem situações que o judeu tem que dar sua vida e não fazer o pecado. Por exemplo, não fazer idolatria, não matar, não cometer licitude sexual, que para isso tem que dar vida e não transgredir. E esses perversos aqui, às vezes um pecado menor, uma alimentação proibida, um comércio desonesto, eles se iludem, que não é com Deus que está acontecendo, que não está afetando a Deus aquele pecado. Mas quando se trata de uma idolatria, por exemplo, está claro, ou tu está com Deus, ou você é judeu, está servindo a Deus de Israel, ou não é mais judeu, e não serve mais a Deus de teus pais. Essa pessoa dará sua vida
para não deixar de ser aquilo que ele realmente é. Naquele momento, inflamou a Chokhmah, a consciência deles. Eles foram colocados no beco sem saída e foram espremidos ao ponto de que a essência de sua alma se revela. E eles se questionam: é isso que eu sou? É isso que eu aceito ser? Não, isso aqui eu não aceito ser de maneira alguma. E mesmo sem questionamento, eles simplesmente dizem: não, me desligar da minha essência eu não vou me desligar. Antes viver uma vida de almas do que morrer. Antes morrer uma morte de corpo e ter vida de alma do que ter uma vida que a morte é preferível do que ela. Uma vida de um assassino, uma vida de um idólatra. O que acontece no perverso? A consciência da presença divina que tem na alma divina do judeu aquele está no seu corpo numa situação de captura, está capturada num corpo animalesco, como se fosse uma pessoa exilada num território hostil, onde governa a impureza da alma animal, que governa a partir do lado esquerdo do coração. E são situações que Deus permitiu para refinar diversas energias que estão afastadas de sua plena consciência sobre a presença sobre Deus, e estão espalhadas pelo mundo. E por isso tem judeus exilados em toda parte, e esses judeus portam almas, e às vezes eles não são nem conscientes disso. Mas no momento que vai ter uma tentação, tudo vai sair para fora. E eles vão fazer aquilo que Deus realmente quer, aquilo que a alma dele diz. E com isso eles vão elevar todas as coisas que eles utilizaram para viver até aquele momento. E vão com isso resgatar as energias ou os seres, os componentes que estavam longe de um lugar onde teria judeu comum, na terra de Israel, por exemplo, que é o lugar ideal para judeus. Isso é chamado aqui o segredo do exílio da Shekhinah, da presença divina. Tem componentes divinos que estão caídos, estão escondidos em situações adversas. E Deus, somente Deus, com sua providência divina específica, direciona cada um para o lugar onde ele tem que fazer um refinamento de alguma coisa. E com isso, tudo aquilo que o judeu consome ou utiliza, se aproveita, é um objeto de refinamento. E a grande responsabilidade daquele judeu de sempre utilizar as coisas da maneira permitida e devida. De qualquer maneira, esse amor a Deus que o judeu tem no coração, que parte da consciência, que a vida verdadeira é a vida como parte de Deus, como extensão de Deus, e não a vida da criatura separada. Esse amor é chamado amor oculto. Esse amor na alma divina, que deseja se unir, se grudar em Deus, que é o motivador e o causador de toda a vida, é chamado amor oculto. Por que oculto? Porque em grande parte, não vou dizer grande parte, mas ela tende a se ocultar numa prisão espiritual, no corpo de pessoas que pecam. E a partir da alma animal deles, entra neles espírito de tolice, que convence eles a pecar. Como falaram os sábios, a pessoa não peca enquanto não tiver espírito de tolice. Que o espírito de tolice diz que somente a idolatria vai te afastar de Deus, mas pecados menores não. Essa é a tolice. Se Deus que disse, então qualquer desprezo a ele é o mesmo desprezo, está desprezando o mesmo Deus. Mas ainda assim, o amor a Deus é oculto. Esse amor inapto não é revelado, ele não está te obrigando a fazer todas as leis. Somente aquelas leis que transparece que vai se perder qualquer laço com Deus a partir deles. E como esse amor é oculto, no momento que ele está oculto, chega um animal e argumenta coisas contrárias a esse amor. Como ele está escondido, ele não se manifesta sem que nós puxemos ele para fora do seu esconderijo e fazemos esse amor prevalecer sobre qualquer tentativa de nossa alma animal. Até aqui a porção do Tânia de hoje, dia 3 de Shvat. Shavuot Tov.